aí, como que é essa vida de presidente? Eu acho que em nenhum momento, quando o senhor era criança, te passou pela cabeça ser presidente. Criança, onde o senhor nasceu, o que o senhor queria ser quando crescesse? Quando te perguntava, o que o senhor quer ser quando crescer? Eu nasci em 55, Tá. no Glicério, fui criado no Vado Ribeiro, aqui pertinho, Eldorado Paulista. Eu estudava bastante. Escola pública, toda molecada estudava, não era apenas Eu estudei, na minha época era muito boa a escola pública, né? Bem que é uma diferença acho, meio grande. Eu comecei a 7 com a tua idade. Eu nasci em 70, mas eu tenho 15 39 anos porque eu não sei fazer conta. Mas eu nasci A em 70. diferença é 15 anos, tá? É, E era diferente o ensino. certo. Todos os meus irmãos já chegaram alfabetizados na escola. Hoje ainda, né? Quantos irmãos? O total 7. 7 irmãos. Um atrás do outro. É? Mas era assim, as famílias eram grandes. Meu pai tem 9 irmãos, minha mãe também tem 6. A turma não relaxava, não. Tinha Tá? televisão, né? 6 meses, 8 meses O espaço depois. era muito pequeno. Já, né? já vi uma nova gravidez aí. É. E aí, às vezes, no mesmo ano tem dois irmãos. Acontece. Caramba. Mas tudo bem, era natural. Até que não era família muito grande, 7. Era comum 10, 12, Exato. 15. Tá, com o tempo foi diminuindo isso aí. Hoje em dia, Um a ou média dois, está né? em 2 ali. É. 1, 2, 3 no máximo, né? Exato. Era diferente. Era uma vida muito saudável. Só Não aproximar tinha um pouquinho. esse conforto que nós temos hoje em dia, não tinha celular, nem telefone tinha, na verdade, né? Você pegou televisão isso que eu também. ia falar. Você pegou a fase pré-televisão. Era rádio, o pessoal se reunia em Não, volta de rádio. Rádio. Tinha isso, meu Tinha pai me rádio. conta. Eu via muito o programa na beira da Tuia, Tunico Tinoco, às 18 horas. Quando era jovem, era comum. Eu via a Copa de 66 no rádio. Eu era novo ainda, tinha 12 anos de idade, mas 16 anos, mas no rádio. Então era diferente, mas logicamente, você não sentia falta do que você não tinha. Você não tinha celular, você nem Exatamente. sabia o que era. Mas era uma vida de brincar na rua. Brincar na rua, descalço. Carrinho de rolemã. Rolemã, soltar pipa, fazer pipa. Fazia pipa? Futebol fazia também. Rabiola com saco de lixo. Fazia um chamava de Maranhão também. Maranhão? A pipa tinha o nome de Maranhão também. Eu já ouvi vários nomes. Como que chamava pra você? É cacheta? Tinha pipa e tinha capucheta. Capucheta de jornal. Papagaio? Jornal em linha. Ah, é? Tá. Então era isso aí, era uma pelada de futebol. A molecada muitos fazia um bico ali de engraxar sapato. Aí Meu pai me conta isso também, ele engraxava na saída. Eu pescava muito em Eldorado Paulista aqui, em média 3 dias por semana eu ia pescar. A gente ganhava a vida da gente. Tá. Raramente pedia dinheiro pros pais, né? Teus pais faziam o quê, né? Meu pai era dentista prático. Tá. Ou seja, se eu sorrisse perto dele, ele debulhava a tua boca. mesmo? Né? Era comum. Não era comum você fazer obturações. Arrancava mesmo, era muito comum. Você vê as fotos antigas, né, pessoal? E meu pai era muito querido por isso, meu pai também era dentista, também era protético, né? Fazia dentaduras. E em Eldorado, ele ficou por muito tempo, não tinha outro dentista lá. Ou melhor, nem ele era dentista. Daí ele cuidava da vida da gente assim, todo mundo foi educado, não passamos grandes necessidades. Porque para criar 7... Não, mas foi tranquilo. Série pequena você vivia bem melhor. E não era demérito nenhum você ir no açougue comprar a cabeça de um boi para abrir no machado para fazer bolinho de miolo. Tá? Exato. Ou a molecada ia cortar flor de abóbora também no lixão para fazer bolinho. Flor de abóbora, Ah, bolinho de flor de abóbora. Hoje nunca mais ouvi falar disso aí. Nunca ouvi falar também. Né? Mas era coisa da época, né? Teve Guerra de Mamona? Guerra de Mamona, Lembra? Sim. De espada também. Apanhou muito? Um pouco. Eu apanhei muito da minha mãe, cara. Porque era uma época que... Tá, porque a gente não dava mole. Quem era jogar pesado em casa era meu pai. Então, não, o meu era minha mãe. Perto dele você não dava mole. Ele olhava já. Sim, mas a molecada estudava. Era uma época diferente. Os professores eram muito queridos. Exerciam uma autoridade exemplar em sala de aula. Se cantava o nacional. Como eu disse para você. Mesmo, tinha. Até na minha época tinha que cantar o hino nacional no colégio. Você já chegava alfabetizado e o dever de casa você fazia. Tanto é que eu não tive cursinho nenhum, né? E prestei concurso para escolas militares e fui aprovado. Então, mas quando te perguntavam o que você queria ser quando crescer, você tinha alguma ideia? Com 15 anos de idade eu me apaixonei pelo exército. E daí, mas tinha alguém na família? Não. Eu fui o primeiro militar da família. Tá? E me apaixonei porque o exército esteve na minha cidade em 1970 e a gente vendo o pessoal fardado, a molecada tinha 15 anos de idade, né? Gostei daquilo e daí me interessei, prestei concurso e segui a carreira. Fiquei total 15 anos no exército brasileiro.
E foi uma vida... Sempre é difícil a vida de Tem militar. umas fotos aí que a gente foi atrás, tem aí? Vai colocando aí, de repente ele vai comentando aqui. Eu acho que eu vi algumas coisas da infância. Então, depois entrei na política, fui 2 anos vereador, depois fiquei 28 anos como deputado federal quando me elegi presidente. E aí ninguém acreditava. Até em casa mesmo, quando eu falei que viria candidato, foi em 2014. E essa foto aí, vamos ver. Essa aqui é na academia. Cadê Resende. você? Cadê você aqui? Aí é 2º ano, tô aqui, ó. Esse magrelo do meio certinho, né? Ah, do meio? Aumenta. Aí. Aí é uma partida. Dá para o pessoal de casa ver também? Tá. É o 2º ano da academia, isso foi em 75. Eu estava no time de basquete. Eu fazia tudo, né? Tudo? Futebol, basquete, também? tentata militar, corrida de fundo, só não era velocista. O resto fazia tudo. Polo aquático. Era um atleta bom, vamos assim dizer, né? Depois fui atleta das Forças Armadas, de pentatlo militar. Pentatlo? É 5 provas. É tiro, pista, corrida de 8 quilômetros, lançamento de granada e natação. Natação com obstáculo. É típico da carreira militar. Não tem nada aqui fora, não. Mas quando você entra na carreira militar, qual que é a projeção que você faz lá dentro, de crescer lá dentro? Existe Não, lá o que plano? acontece? Você, uma vez terminando a academia, Resende, você é declarado aspirante oficial, depois tem uma carreira até o posto de coronel. Dali para cima. Você pode ser até coronel? Até coronel é praticamente garantido. Né? Tá. Dali para frente, afunila muito e não tem espaço para todo mundo ser oficial general. Entendi. O que é natural. E cada turma, em média, 4 chegam ao final da carreira, que é general de exército, né? Com 45 anos, 46 de serviço. Depois, a princípio... Vai colocando foto, tá? Depois, a princípio, vai para casa. É a carreira... Certo. Como e esse era teu plano inicial? Foi esse plano. Política não era... Não passou. Não, nunca passou. Foi sem querer. Eu dei uma declaração na revista Veja. Isso aí é... Esse é? Na minha fazenda Quirongose, Eldorado Paulista. Eu e meu irmão mais velho aí. Eu devia ter aqui talvez uns 8 anos de idade aí. Tá com uma... Qual que é você? Eu sou da esquerda, mais baixinha. Meu irmão mais velho. Até que eu estava bem arrumado, né? Não, e a calça com a canela aparecendo, né? Eu confesso que essa foto é muito tempo, eu não lembrava dela. Tá? Olha, mas é o senhor mesmo? Sou eu mesmo, sou a esquerda aqui. Tá ali um sapato, deve ser algo parecido com uma botina, quichute, né? O meu irmão tá com chinelo de dedo. Será que é um quichute? Tá até aberto aqui na frente. Parecido com mas quem tinha um quichute era... Não, quichute era o sonho, né? Bamba maioral também. E tinha a diferença do pessoal que amarrava na perna e o que amarrava embaixo, né? Eu aprendi a dirigir na fazenda com um trator Valmete e um Martin Ferguson. Também ajudava lá um capataz que arava a fazenda. Meu pai era administrador da fazenda. E olha a coincidência. Aqui tinha um dono da fazenda. Certo. Aí em cima tinha um morro, uma casa muito grande. E esse um dos hobbies desse dono da fazenda, o nome dele é Jorge Alves de Lima. Sei. Ele caçava na África leões, elefante. E fiquei lá, meu pai ficou uns 2 anos lá. Ouvi raras vezes. Mas o que? Seu pai trabalhava para ele? Trabalhava como administrador de fazenda. Entendi. Tá? E, obviamente, conhecia ele ele fica ia lá 2, 3 vezes por ano. E a casa dele é muito bem mobiliada com ornamentos de animais, né? Pele de leão, etc. E, por coincidência, o ano passado, nos descobrimos e eu fui visitá-lo. Ah, é? Mora em São Paulo. Tá vivo, então, ainda? Mora em São Paulo, tá vivo. Me deu de presente o rifle que ele caçava leões na África. Né? E ele, obviamente, ficou feliz em me ver, né? Lembrava muito pouco de mim. Eu lembrava mais dele do que ele de mim, né? Hoje deve estar o quê? Deve estar com mais de 90. Caramba. Eu estou com 67, mais de 90. Então foi um encontro bacana. E recordações, coisas que acontecem na vida da gente. Quem diria ele, o filho do empregado de uma fazenda dele, chegar à presidência da República. As coisas acontecem. Exato. Na vida da gente, né? Eu mesmo... Nessa linha temporal, então, presidente, quando você vai para essa carreira militar, quanto tempo você fica lá? Não, você fica no mínimo 30 anos. Tá. Você pode requerer aposentadoria. Agora são 35 anos no mínimo. 35 anos. Lógico, quem prossegue na carreira, vai ser general, de brigada, divisão, exército, pode ficar até mais 12, né? Entendi. Depois tem a aposentadoria compulsória e vai embora de vez. Então a pessoa trabalha, quem chegou ao último posto, em média 46 anos de serviço. Se aposenta, né? Vai para a reserva remunerada. E quais são suas lembranças dessa época aí? As lembranças maiores foi na fronteira. Eu tive em Niuaque, Mato Grosso do Sul.
Porque vocês eram mandados para algumas missões? Você paga uma cota de fronteira, você é obrigado a pagar É obrigado aí, né? Eu cheguei lá, aí também estava numa pista de pentatlo militar, aí fazendo uma pista aí. Era magrinho, pesava... Magrinho pra caramba. Eu acho uns 20 quilos. Estou com 90. 90? Tinha 70 quilos no máximo aí. Cara. Tá? É uma vida muito saudável, né? Bacana. E o tempo passa, o tempo voa. Você tem atividade. Mas você falou da fronteira, vocês vão... Na fronteira eu encontrei muita gente da reserva não, mais antigos, porque era um local que servia de castigo muitas vezes a fronteira. Então você encontra gente de todo tipo lá. Então a grande experiência foi na fronteira. Quando eu cheguei na minha cidade, lá em Newark, você tem uma pasta, né, chama-se Pasta de Alterações, onde tua vida está ali. Eu apresentei para o subcomandante no dia seguinte, ele me chamou, né, juntamente com o comandante, e falou: opa, você tem curso de eletricidade. Eu tinha feito um tempo atrás curso de eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Dei azar, entrou na representação. Quando cheguei lá, entrou nas alterações, e não tinha energia elétrica da rua, eram motores diesel. E eu passei a ser o chefe da usina. Além das atividades normais de tenente de artilharia, passei a ser o chefe da usina. E os motores estragavam, né? Daí entrava em pane exatamente toda sexta-feira. E passava com a soldadesca sábado e domingo. Era coisa velha? Era velha. E passava sábado e domingo consertando a pane. Mas então, se eu tiver um problema elétrico aqui, eu posso te chamar? Eu estou muito tempo, já tem uns 40 anos. Tem aqui o nosso eletricista, por acaso, está até aí hoje, né? Hoje o Ronaldo veio aí. Por aí. Tem 40 anos que eu não mexo com isso, então eu aprendi muita coisa, esqueci, né? Mas são lembranças da gente. Exato. Eu, por exemplo, fui colaborador do jornal Estado de São Paulo, nos anos 70. Eu fazia palavras cruzadas, tá? Fazia e mandava para o Estado de São Paulo. Você criava a palavra cruzada? Mandava para o jornal Estado de São Paulo e eles publicavam. Eita, por coincidência. O pessoal pesquisou, aí a gente foi atrás. Tá aí Jair M. Bolsonaro. Isso quando eu fiz... Porque era uma paixão sua fazer história? Olha só, eu aprendi eletricidade, tinha dificuldade em português. Então o IUB, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, me deu um pouquinho mais para cá. Me deu essa oportunidade de aperfeiçoar meu português. O que é a vantagem nesses cursos? Você tem que começar do zero. Tem gente que quer começar lá em cima. Sei. Primeira lição. Artigo masculino definido singular. Eu começava assim. E você... Até hoje eu lembro das preposições, ante, até, após, com, contra, desde. Então você vai, conjunções, etc. Você vai aprendendo. E aí procurar sinônimos, né? É o que demonstra o conhecimento em palavras cruzadas. Você pode ver. Quanto menos casas mortas, mais difícil Casa morta são essas, são tipo X, os quadrados escuros. Ali no meio são 5 casas mortas, no meio são 5. Certo. 5. Mais 2 casas, 9. Então 9 casas mortas é uma palavra cruzada difícil de ser montada. Então, deve ter uma técnica aí de... Não, aí é como se jogar xadrez. Porque você joga, por exemplo, você pega uma palavra qualquer que você conheça, obviamente, joga na linha que tem mais letras. Certo. E a partir dali você vai montando. Você faz uma palavra grande, tipo Constituição, isso, e coloca. E aí você vai cruzando as palavras. Daí você vai montando. Qual palavra com C cedilha para ela bater aqui? Então são... Eu era uma época que eu era viciado nessas palavras cruzadas, assim. Isso aí no jornal, então? É o jornal Estado de São Paulo. Mas isso era pago? Não pagava nada, muito pelo contrário, né? Como assim? Era uma contribuição da nossa parte. Tá? E todo mundo queria aparecer ali. E tinha mais gente que... Essa parte não era o jornal que fazia. Eram os leitores, leitores ou até os voluntários, né? Eles faziam a devida depuração no jornal e publicavam. E eu entregava o jornal também, eram uns 30 jornais que eu entregava por dia. Entregar tipo em casa? Isso, em casa? Em Eldorado Paulista, o ônibus chegava por volta de meio-dia, 1h. Eu recebia, montava e entregava. E o dia que tinha a palavra cruzada, eu não entregava, apenas batia na porta, falava, na página tal tem tal nome de Eldorado Paulista. Por essa eu não esperava. Caramba. Então eu aprendi o português, além do IUB, também por aí. Exato. E obviamente aprende. O português fica, né? Muita coisa fica. Você esquece alguma coisa, você... Minha mãe é professora de português, né? De escola pública. Então, eu recebia todos os livros em casa. Eu tenho uma relação muito assim... Escrevo.
Mas o senhor era de fazer redação, escrevia coisas, como que era? Você quando presta um concurso público, prestei para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, tem redação. Tem tudo, tem redação. Tem redação. A parte de matemática, tudo. Geralmente que é o isso daí? básico. Esse é uma... O que é isso aí, meu Deus do céu? Ah, tá, essa é uma das redações. A gota d'água é uma redação. Então, mas o que você gostava mais de matéria? Não era muito chegado em redação, foi mais para exatas, matemática, física, química. A praia né? era mais matemática, mais exatas aí. Então aqui não sei... Mas na prova para entrar no exército é um pouco de tudo ou pesa mais uma coisa ou outra? Não, um pouco de tudo. Geralmente é português, matemática, conhecimentos gerais, né? Aí incluído aí física, química, uma coisinha ali. E é uma prova seletiva. Não é uma prova tão difícil, mas é muito seletiva. Entendi. Então... Mas como que é? Você ficava interno? Você só saía à noite? Não, eu estudava em casa. Na minha cidade tinha uma biblioteca pública, eu era um dos poucos alunos que frequentava a biblioteca. Estudava na enciclopédia Barça. Às vezes você levava horas para achar uma matéria. Hoje em dia você... Na internet, em segundos você acha. E quem não tinha Barça tinha que ir na biblioteca. E custava caro. Poucas famílias... Barça esquece, eu não tinha Barça em casa. Era uma coleção vermelha, né? Poucas famílias tinham a enciclopédia Barça em casa. E geralmente quem tinha uma estante na sala. Para chegar para mostrar. Tu vê lá que tinha lá a enciclopédia Barça lá. Exato, eu lembro disso. Xerox não tinha nada. Você tinha que ir lá e copiar. Fazer a lição e tal. Tinha também quadro de honra. O quê? Cada bimestre... tinha umas matérias, né? Que os 3 melhores alunos entravam no quadro de honra. Geralmente eu frequentava todo o quadro de honra da escola, lá no ginásio de Eldorado Paulista. Né? E você é palmeirense, eu sou corintiano, eu tô triste hoje, fazer o quê? Eu fiquei isentão hoje, tá? Não fala nada, que eu ainda tô puto ainda com ontem, com a gente quase fiquei ganhou. Isentão, eu fiquei triste quando o Palmeiras saiu fora. Exato. Se não me engano, foi o Atlético Paranaense que tirou o Palmeiras fora da... Não tô lembrando. Foi isso. E agora vocês têm, no dia 29, o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Não, mas aí eu sou flamenguista, eu sou do time que perdeu, né? Olha lá o cara comemorando. E o futebol? Você ia no estádio? Nunca. Meu tempo de moleque, fui quando frequentei a Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas. Já fui no Brinco de Ouro. Ah, tá. E Brinco de Ouro da Princesa. Da Princesa, o Guarani, e jogo também a maioria da minha família em Campinas é torcedor da Ponte Preta, né? É mesmo? E por coincidência, o presidente da Ponte Preta naquele tempo era o Coronel Petenar, né? E que frequentava Eldorado Paulista. Entendi. Em algumas formaturas, era convidado para Eldorado Paulista é perto de Campinas, não é? Não dá. Você pega em direção a Curitiba. São Paulo, Curitiba, no meio do caminho. Tem uma... Mas qual outra cidade perto? Assim? Registro, uma hora. Perto de Registro. Depois Jacupiranga. Eu sou de Penápolis, é mais para Bauru e tal. É mais perto da minha cidade, onde eu nasci, Glicério. Isso, exatamente. Eu nasci em Glicério, ali perto de Birigui, Penápolis. É que eu só nasci lá e depois já fui morar no ABC direto, mas sou de Penápolis, meu pai também, assim, penapolense e tal. E aí, me fala então nessa linha do tempo, quero entender assim,